O Iluminuras de hoje recebe o professor e advogado Léo da Silva Alves. Ele fala de temas preferidos e detalha alguns dos mais de 40 livros que publicou. Antes, a conversa com o escritor Glauber Vieira Ferreira, que acaba de lançar o primeiro livro. Formado em psicologia, o mineiro vive em Brasília desde criança, quando surgiu a paixão pela literatura. Tudo bem, Glauber? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Você tem 20 contos publicados, 20 contos e poemas publicados em livros diversos, Isso. em livros coletivos. E lançou agora seu primeiro livro, solo, está aqui comigo, o Mosaicos. Um orgulho? Bastante. Você traz aqui mini-contos, não é isso? São mini-contos. E quais são os seus temas? Olha, são temas diversos, né? Circo, natureza, guerras, suicídio, conflitos familiares, conflitos sociais. Alguns têm uma temática assim, mais humorística, né? Como a série Circo. Os outros são textos mais sérios, né? Então, assim, foi um conjunto grande mesmo de textos, assim, para agradar todo mundo, digamos assim, né? E você já tinha eles escritos há muito tempo, há pouco tempo? Como é que você reuniu? Olha, mais ou menos 20% dos textos eu já tinha há muito tempo. Mas era uma quantidade pequena, né? Para lançar um livro solo. E aí eu me propus a escrever esses mini-contos para mostrar para as editoras, né? E aí durante 4 meses eu completei os restantes, pedi para uma amiga revisar e em seguida já mandei para a editora. Você está satisfeito? Sim, bastante. Você falou aí, né, que são temas variados, Sim. mas o que você destaca? Quais você destaca? Eu gosto muito da série Circo, que é uma série de humor, que são 5 pequenos contos sobre o cotidiano do circo, né? Sobre a vida dos artistas dentro dele. E tem a série Vizinhança também, que já vai para o lado de conflitos familiares, né? Que era um casal com uma filha e o casal se separa e o vizinho observa essa movimentação toda. São vários pequenos continhos também, meio que falando da visão de cada um dos personagens, hora da filha, hora do vizinho, hora da esposa. Agora, como é que você trabalha para construir esses textos, Glauber? Sobre vizinhos, vizinhança, a gente até entende, né? Bem próximo da gente. E sobre o circo? Você fez uma pesquisa ou é muito criatividade? Ou é muita criatividade? Não, eu não cheguei a fazer uma pesquisa assim, sobre o circo, mas o circo é um ambiente que sempre me atraiu, né? De saber os bastidores das coisas em geral, né? Os bastidores de um filme, da vida no circo, né? Então, são coisas que eu fui pincelando aqui e ali, mas assim, foi no decorrer da vida mesmo, eu não fiz uma pesquisa específica para isso. Até falando sobre isso, o que te encanta, o que te inspira, o que para você vira conto? Eu acho que é o cotidiano das pessoas, porque eu sou formado em psicologia, né? Trabalhei muito tempo na área. Então, assim, a vida das pessoas me atrai muito, né? Os problemas que elas vivem, como é que elas resolvem esses conflitos delas, né? Então, assim, a vida cotidiana mesmo das pessoas sempre me atraiu muito. Outra curiosidade, como é que é o seu processo de criação? Quando você escreve? Quando? De que forma? Se no papel, no computador? Como é que você transforma suas ideias em papel, no fim das contas? Olha, às vezes a gente está na rua, vê alguma cena, né? E não tem como escrever na hora, né? Mas aí o celular tem um bloquinho de notas, escrevo. Quando eu chego em casa, geralmente à noite, que é mais tranquilo, né? É que eu gosto de desenvolver essas ideias. Comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa especial ou não? Não, eu gosto de ficar sozinho mesmo, eu e o computador. Falando sobre referências agora, Glauber, você já tem seu primeiro livro publicado, tem participação em outros livros. Quais são suas referências, seus autores preferidos? Na área da poesia, eu gosto muito daquela poesia popular, né, que fala mesmo o coração das pessoas, né? Patativa do Assaré, Cora Coralina, Pedro Tcherra. Tem um rapaz de Minas, jovem, que chama Rafael Noli, de Araxá, eu também gosto muito dele. Tem um poeta do Tocantins, chamado Paulo Aires Marim. Tanto Pedro Tcherra como o Paulo Aires e o Rafael Noli, eles fazem uma poesia mais política, né? Mais assim, forte, né? E eu gosto também eu admiro essa parte da poesia, né?
é um tipo de poesia que eu gostaria de saber escrever. São os seus preferidos? São os preferidos. É até importante a gente ressaltar que você tem participação em vários livros, como a gente já comentou aqui, mas num deles vocês reuniram, escritores se reuniram para lançar. Como é que é esse projeto? Tem um amigo meu chamado Giovanni Emini, que mora em Brasília. Ele criou no Orkut ainda uma comunidade chamada Bar do Escritor, que era uma comunidade para as pessoas postarem textos e as outras comentarem, né? E o Orkut depois acabou, mas aí a comunidade migrou para o Facebook, migrou para um site próprio. As amizades foram feitas, né? Tem gente do país todo. Alguns se reúnem em Paraty, na Flip, todo ano, né? E aí, por internet mesmo, as pessoas se reúnem todo ano para mandar textos, né? Geralmente é uma ou duas pessoas responsáveis por isso. E aí se manda os textos para essas pessoas, elas fazem a diagramação. É uma cooperativa, né? A pessoa vai em uma editora, vê os custos e aí é dividido, de acordo com o número de páginas que cada escritor ocupa. E aí vocês mesmos analisam os textos dos outros, fazem sugestões, comentários? Sim. Chama Bar do Escritor justamente porque é meio que um ambiente de bar, né? Então todo mundo comenta, tem a liberdade de criticar, de falar que está ruim, né? Então, e isso é bom? Isso é muito bom. Porque às vezes você tem vícios de linguagem, né? Às vezes erros ortográficos, porque a pessoa não percebe, e aí tem uma outra pessoa para falar, é muito bom. Você falava, já destacava aqui alguns dos seus autores preferidos. Você tem mais? Tem um outro amigo de Brasília chamado Roberto Clotes, que também faz parte do Bar do Escritor, que escreve contos na linha do Luiz Fernando Veríssimo, né? Contos humorísticos. E é uma pessoa que eu gosto muito também, como pessoa e como escritor. Eu sei que você já tem mais 2 livros prontos e que pretende publicar em breve. Sim. Eles são sobre o quê? O primeiro é Poesia Estradeira. São poesias que eu fiz tendo como inspiração lugares que eu já conhecia ou que eu pretendo conhecer, mas não necessariamente poesias assim que falem sobre aspecto positivo, né? Eu falo, por exemplo, da faixa de Gaza, né? Falo de conflitos em outros locais, em guerras, né? Mas falo também muito de natureza, né? De coisas mais bucólicas, né? De lugarejos de Minas, né? De Goiás. E são mais ou menos 60 poesias que já estão prontas. Elas estão sob análise de uma editora já. E o outro? O outro chama CPI no Bosque. É um livro infantil que fala sobre meio ambiente, né? É uma reserva ambiental que amanhece queimada e os animais se reúnem numa CPI, né? Para tentar descobrir o que aconteceu. E é um livro infantil mesmo, né? Para mostrar a importância não só de se reunir para discutir as coisas, mas também do próprio meio ambiente. Esse interesse pela literatura que você tem, Glauber, surgiu quando, por influência de quem? Você se lembra? Eu me lembro. Foi por intermédio dos meus pais mesmo, né? A minha família materna, ela tem um lado musical muito grande. Minha mãe já gravou disco quando criança, meu avô tocava em banda, isso na década de 50. E eu acho que as famílias que elas se abrem para uma determinada forma de arte, elas são abertas para outros tipos também, elas incentivam, né? Então, desde criança, a gente morava no interior do Paraná e meu pai toda semana ia para o centro da cidade comprar alguma revistinha, algum livrinho, alguma coisa assim. Perguntava o que a gente queria, né? Na época, eu tinha 6, 7 anos, minha irmã tinha 5, então a gente começou a leitura com gibi. O primeiro livro mesmo de literatura que eu li foi Caçada de Pedrinho, né, do Monteiro Lobato, que eu já tinha uns 7, 8 anos. E depois? Depois, na adolescência, 10, 11 anos, né, aí eu já conheci a série Vagalume, que existe até hoje, né? Ela é muito usada nas escolas, né? E aí eu gostei muito do Marcos Rey, né, e da Lúcia Machado de Almeida, né? Aí eu já pude escolher os meus escritores preferidos, né? E aí você amplia, né, os horizontes. Agora, o que foi mais importante? Foi a influência dos pais, por exemplo? Foi a escola? O que foi decisivo nesse gosto? Eu acho que foi a influência dos pais, porque desde criança, quando eu cheguei na escola, que já tinha aquelas... todo trimestre tinha um livro obrigatório para você ler, eu já estava aberto para aquilo, né? Tinha muitos colegas que não gostavam, né? Não tinha livro em casa, não era incentivado a isso. Mas eu já li em casa, já gostava. Então, quando eu descobri que todo trimestre eu teria que ler um livro,
Então eu fui feliz. Para terminar, Glauber, eu vou pedir para você ler um dos mini contos aqui de Mosaicos, para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua obra, por favor. Certo. Uma família de cristãos se esconde do imperador Nero e das perseguições que jogavam seus pares nas arenas, a tentar acabar com o diferente, divertir a plateia e matar a fome dos felinos. Mãe, será que no futuro as pessoas vão perseguir as outras por serem diferentes? Não, meu filho. Com certeza as pessoas aprenderão a se respeitar. Glauber, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. Até já. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor e advogado Léo da Silva Alves. Tudo bom, professor? Muito prazer em estar aqui. Seja bem-vindo. Muito grato. Bom, você tem mais de 40 livros publicados, a gente está com alguns deles aqui. Quais são os seus temas? Sobre o que você escreve? Basicamente, é na minha área de atividade, que é o direito. E dentro do direito, temas relacionados à responsabilidade de agentes públicos. Dediquei-me a uma área específica da ciência jurídica, que é o direito disciplinar. E aí são matérias relacionadas à sindicância, ao processo disciplinar e, à sombra disso, outras questões que envolvem responsabilidade de agentes públicos, como crimes contra a administração e improbidade administrativa. Esse é o meu foco principal e, paralelamente, gosto de escrever sobre oratória. Agora, você foi um dos pioneiros no processo disciplinar. Certamente fui um dos primeiros a ganhar um espaço nacional. Na verdade, outros autores começaram esse trabalho nos anos 1970, escrevendo com muita clareza e com muita ciência. Mas eu procurei, a partir dos anos 1990, popularizar a matéria. O popularizar aqui, evidentemente, deve ter uma medida. Popularizar dentro daquele público que trabalha com a matéria, trazendo o direito disciplinar em uma linguagem mais acessível, em uma linguagem prática, fazendo com que o processo disciplinar deixasse de ser um mistério e ganhasse uma lógica como os processos judiciais. Eu ia comentar isso. O processo disciplinar ganhou força também, é muito mais conhecido, até mesmo pela sociedade de forma geral. E tornou-se uma necessidade. Diante a tantas ocorrências que nós sabemos país afora, o processo disciplinar tornou-se uma necessidade para excluir do serviço público aqueles indivíduos com debilidade de caráter, aqueles indivíduos que não produzem, aqueles indivíduos que são incompatíveis com a importância dos seus ofícios. Mas há necessidade para isso do devido processo legal. E o devido processo legal é método, é ciência e é isso o que deve ser explicado. Quando foi que você começou a escrever? Quando você se interessou pelo tema, Léo? A partir de 1990. Eu cheguei a Brasília para participar como consultor do processo de elaboração da nova Constituição do país. Era algo que deveria ocorrer em poucos meses, a Constituinte levou praticamente 2 anos, e em 2 anos a gente já se acostuma com Brasília. Aí, já radicado em Brasília, passei como desdobramento dos estudos para a Constituinte a trabalhar mais no cenário jurídico, produzindo conferências e livros dentro dessa área, responsabilidade de agentes públicos. Você é gaúcho? Eu nasci no estado do Rio Grande do Sul, na distante e agreste fronteira do Uruguai. E agora vai voltar para lá, não é isso? Agora você vai sediar, vai presidir, melhor dizendo, o encontro de autores jurídicos em Gramado. O que se espera de um encontro como esse, Léo? Nós temos realizado periodicamente em alguns lugares do mundo, encontros de autores jurídicos. O anterior foi na cidade de Bari, em Puglia, na Itália, e agora será na cidade de Gramado. O sentido é mostrar para aquele que produz a ciência jurídica, mostrar o caminho do livro, porque não basta escrever. Ele tem que saber que quando entrega os originais, há toda uma fase de produção. E dependendo do que ele fizer com os seus originais, facilita ou dificulta a qualidade do produto final.
e também ajudá-lo a eliminar alguns vícios do escrever. Hoje escreve-se numa linguagem mais acessível, numa linguagem que seja inteligível para o povo. O conhecimento não é mais reservado para uma elite. O conhecimento hoje é da sociedade. Então nós vamos mostrar nessa oportunidade aos autores essa nova exigência de mercado, essa nova necessidade no comunicar da ciência jurídica. O início foi a partir da experiência como advogado. Não é? Quando eu comecei a escrever na área jurídica, eu já tinha mais de 10 anos de exercício da advocacia. O advogado escreve muito, e sem, naquela época, sem as facilidades que hoje nós temos com os recursos da informática. Pode-se dizer que o advogado escrevia melhor, produzia melhor, porque toda a produção dependia do seu saber e do seu fazer. Então, eu trazia a experiência de advogado. E o tempo em que fiquei em trabalhos acompanhando o processo de elaboração da nova Constituição, isso me ajudou a aperfeiçoar, a racionalizar o texto. Então, eu já comecei a escrever dentro dessa nova linha, dentro desse novo método de estética, de prática e de comunicação mais acessível. Você é professor e advogado, e eu sei também que os professores tiveram um papel fundamental nesse seu gosto pela literatura, não foi isso? É culpa deles também? Com certeza sim, é culpa deles. Porque lá nos meus primeiros momentos de formação, eu tive a felicidade de encontrar professores que, sem os recursos de hoje, sem o acesso facilitado ao conhecimento, sabe-se lá como, reuniam informações valiosas da literatura universal. E 3 professores, sobretudo, lá no meu antigo curso ginasial, foram fundamentais. Eles me abriram as portas para eu conhecer Castro Alves, para conhecer Fagundes Varela, para conhecer Casimiro de Abreu, no plano da poesia. E aí, vertentes outras, no ambiente de um Immanuel Kant, filósofo de Königsberg. E, literalmente, eu viajei no mundo do pensamento. Lupicínio Rodrigues diz, o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Até falando sobre esses escritores que você acaba de citar, que outros você destaca? Quais são os seus preferidos, Léo? Eu tenho hoje, na atual quadra da vida, eu tenho me dedicado menos a autores e mais a temas. Naquela linha de Teixeira de Freitas, que foi considerado jurista das Américas, Teixeira de Freitas dizia que o advogado deve saber de tudo. Ele deve viajar pelo campo da medicina, da psicologia, da sociologia, da economia, da literatura e deve conhecer, se possível, também um pouquinho de direito. Então, dentro dessa seara, eu leio muito no campo da psicologia, dedico-me muito, e tenho um livro sobre isso, que é no ambiente da psicopatia na política e no poder, um livro lançado em África, e biografias. Então, o biografado me impressiona muito. Então, não tenho autores específicos, mas temas que me despertam hoje maior interesse. Em relação às biografias, são biografias de artistas, de atletas, figuras históricas, quem te interessa? Figuras históricas e figuras da política nacional. Ultimamente li a obra que é recomendável a todos, porque perpassa por momentos sensíveis do Brasil nos últimos 30 anos, que é o livro que retrata o grande jornalista Castelo Branco, o Castelinho. Agora, você tem uma produção longa, complexa, completa, são mais de 40 livros, como eu já falei aqui. E agora, Léo, tem mais publicações por aí? O que você está pensando? Porque os livros são, sobretudo, decorrência da experiência. Então, a cada palestra, a gente agrega novas ideias, recolhe novos saberes, e isso necessariamente é um material
para a produção do livro. E como essa atividade de conferencista continua, como essa atividade de professor continua, como a atividade de advogado continua, e tenho me dedicado na advocacia muito às sustentações orais, e cada sustentação oral é um curso de direito e um curso de vida. Então, todo esse material eu transformo em livros, porque o conhecimento só tem sentido se ele puder ser passado. Ninguém é dono do saber. Ele só tem sentido se eu puder passar a outras gerações, que possam dali recolher, como eu recolhi de autores, um pouco do que sei. Para os advogados, para os profissionais do direito de forma geral, Léo, que não se sentem à vontade para escrever, qual que é a sua dica? Você que já publicou bastante, escreva, publique, como é que se chega nesse ponto? Hoje tem uma ferramenta muito fácil. Outrora, gravar um disco era muito difícil. Eu até quando comecei a escrever, eu fui um pouco pragmático, fui prático com o seguinte raciocínio: cantor que não tem disco não faz show. Conferencista, para fazer conferências, tem que ter livros. Então, o livro abre essa oportunidade, a publicação abre essa oportunidade. Mas, quando eu comecei, publicar um livro era muito difícil. As editoras eram portas estreitas, gravar um disco da mesma forma. Hoje não. Hoje os livros são publicados com mais facilidade, é um custo muito menor e, principalmente, há um espaço muito grande nas mídias eletrônicas, com sites especializados. Então, os advogados, todos têm capacidade, todos têm experiência, devem aproveitar esses espaços para colocarem as suas ideias, para projetarem os seus nomes, para se afirmarem no mercado dentro das suas especialidades. Essa é a minha recomendação. Escrevam, produzam, e os sites eletrônicos, os sites jurídicos estão aí como um espaço que, enfim, nós não tínhamos em outra época. Para terminar, Léo, uma curiosidade. Como é o seu processo de criação? Como você escreve? Quando? Que horas? Como é que você faz? É a ausência do processo. Eu entendo que o escrever, para mim, é mais ou menos como andar de bicicleta. A gente não explica. Quando se vê, a gente está a equilibrar e andar de bicicleta e nunca mais perde aquela prática. E eu não tenho um método específico. Se puder chamar isso de método, eu anoto algumas ideias que me ocorrem, eu anoto algumas experiências que vivo, algumas coisas que ouço e vou jogando numa pasta. Um dia eu vou lá, pego e transformo em livro. E geralmente um livro sai em 10, 15 dias. Ok? Léo, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras, por dividir suas ideias, suas histórias aqui com a gente. Muito obrigado. Eu estou muito honrado em estar aqui. Bom, muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.